Olá, caro aluno! Neste vídeo, você vai estudar um pouco mais sobre a Revolução Francesa e o conceito de cidadania. Para isso, é preciso retomar alguns pontos do absolutismo. O absolutismo era uma forma de governo em que um rei ou uma rainha possuíam poder sobre a população e sobre o território do reino. Numa monarquia absolutista, a população era formada por súditos que deviam obediência ao soberano. Não havia liberdade individual, nem havia a noção de cidadania, como ocorre atualmente. O rei não reinava sozinho, mas representava um pequeno grupo formado por uma minoria de privilegiados. A sociedade francesa daquele período dividia-se em três partes, formando uma pirâmide. No topo, além do rei, encontrava-se o clero, funcionários oficiais da Igreja Católica. A camada intermediária era formada pela nobreza, ou seja, indivíduos que possuíam terras e títulos que lhes conferiam prestígio social e participação política. Nesta camada encontravam-se, por exemplo, duques, condes e barões. Na base encontrava-se a maioria da população, cerca de 95% da sociedade francesa daquele período. Essa terceira camada era formada por burgueses, trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes e principalmente camponeses. O burguês era um tipo social que vivia e trabalhava na cidade. A classe dos burgueses era dividida em alta burguesia, aqueles que controlavam os grandes negócios e os bancos, e baixa burguesia, pequenos comerciantes, médicos, advogados, professores, artesãos e homens muito pobres. Mas a maioria dessa terceira camada era composta por camponeses, que deveriam pagar impostos à nobreza, ao rei ou aos dois. E mesmo pagando impostos, não possuíam direitos sociais nem participação política. Aliás, na sociedade francesa daquele período, direitos sociais e participação política eram privilégios de poucos. O rei possuía o poder absoluto para criar e elevar tributos quando quisesse. Os súditos deveriam honrar as dívidas e acatar as ordens reais, porque acreditava-se que o monarca havia sido escolhido por Deus. O processo de transformação começou com os pensadores iluministas. Esses pensadores publicaram muitos textos críticos sobre a monarquia absolutista e a sociedade desigual daquele tempo, principalmente no século XVIII. Naquele período também, a França havia enfrentado a Inglaterra na Guerra dos Sete Anos, em decorrência da possessão de colônias na América. O resultado deste conflito para a França foi desastroso. Além de ter perdido a guerra, o reino adquiriu uma grande dívida. Ao mesmo tempo, a produção agrícola francesa vinha em um declínio contínuo por alguns anos, e logo, as camadas mais pobres da sociedade francesa começaram a passar dificuldades e fome. Ressentida pela derrota, a França se dispôs a ajudar os colonos norte-americanos na luta pela independência, o que aumentou ainda mais os gastos públicos. Foi então que o rei, para resolver o déficit público, tentou convencer o clero e a nobreza a também pagarem impostos. Mas, obviamente, a nobreza e o clero não estavam dispostos a perderem seus privilégios e convocaram uma Assembleia Geral, com representantes dos três grupos que compunham a sociedade francesa. Quando a Assembleia se reuniu, em 1789, a alta burguesia exigiu a diminuição da carga de impostos que lhe era cobrada. A pequena burguesia clamou por direitos políticos e civis, enquanto os camponeses bradaram sua insatisfação contra os impostos cobrados pela nobreza sobre a propriedade da terra em que trabalhavam. A Assembleia fracassou, pois cada estamento possuía direito a um voto. O clero e a nobreza, chamados primeiro e segundo estamentos, votavam sempre unidos, vencendo o terceiro estamento, dos camponeses e burgueses. Ou seja, o estamento que possuía a maioria podia se manifestar apenas uma vez, sendo sempre derrotado em número de votos. Insatisfeitos com o sistema de votação, os membros do terceiro estamento convocaram uma Assembleia Nacional e juraram manter o movimento unido até que se proclamasse uma Constituição francesa. A Assembleia Geral havia se transformado em uma Assembleia Constituinte. O rei tentou fechar a Assembleia, aumentando a insatisfação popular.
Até que, no dia 14 de julho de 1789, os revoltosos invadiram o arsenal e a fortaleza da Bastilha, na qual encontravam-se alguns presos políticos e o estoque de pólvora. Esse dia ficou conhecido como a Queda da Bastilha e é celebrado até hoje, sendo o principal feriado nacional francês. A Assembleia Constituinte conseguiu aprovar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento estabelecia os direitos individuais e coletivos e determinava que todos os homens possuíam direitos e deveres iguais. Porém, na sociedade francesa daquela época, a cidadania ainda não era um direito universal. Somente homens com certa idade e certa renda poderiam participar das decisões políticas, elegendo-se a um cargo público ou votando. Homens pobres e mulheres de todas as classes sociais ficaram de fora naquele momento. Nos séculos seguintes, porém, espelhadas nos princípios democráticos e cidadãos estabelecidos na Revolução Francesa, as lutas sociais e as reivindicações por ampliação de direitos têm sido constantes no mundo todo.